Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de matemática. Sou a professora Deli e vamos falar sobre medidas de tempo, início e término de eventos, a gente compreender esse tempo como ele é calculado. Na aula anterior a gente viu algumas equivalências, relembrando, um dia tem quantas horas? 24 horas. E um minuto tem quantos segundos? 60. E um minuto tem 60 segundos. Uma hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Para a gente poder entender e não confundir, que às vezes a gente pode se atrapalhar um pouquinho. Uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 dias, e por aí a gente compreender um pouco a organização desse tempo, como ele é calculado, como ele é medido. Então, a gente relembrando isso, vamos aí para a telinha para vocês relembrarem uma coisa comigo. Olha só, a gente viu 2 tipos de relógio na aula anterior, e aí é o relógio analógico, que esse relógio é arredondado, e como eu falei, cada tracinho desse branquinho, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, aí eu vou organizando até chegar no 12, né? Que são 60 minutos ou 60 segundos, conforme a marcação do ponteiro. Mas observando o relógio, como apresentado aí, antes de meio-dia, antes desse ponteiro chegar no 12, eu falo 5 horas e 37 minutos, né? Mas depois de meio-dia, né, horário da tarde, eu falo 17 horas e 37 minutos. Por quê? Como eu falei, o dia ele tem 24 horas, mas esse relógio, se você observar esse relógio analógico, ele só vai até o 12, para no 12, depois no 12 de novo. Então, ele é dividido 24 horas na metade do tempo, né? 24 a metade, 24 é 12, por isso que ele conta até 12. 1 hora da manhã até 12, meio-dia. Depois de meio-dia, é o horário da tarde até a noite, anoitecer, meia-noite, tá? Então, ele é dividido dessa forma, por isso que esse horário é apresentado dessa forma, como aparece aí, tá? 5 horas e 37 minutos, e depois de meio-dia, eu falo 17 horas e 37 minutos, tá? Então, vamos indicar no visor de cada relógio digital o horário apresentado nesse relógio ponteiro. A gente vê o ponteiro pequeno no 4 e os minutos está no 8, que no caso é, antes de meio-dia eu falo 3h41. Depois de meio-dia, 15h41, tá? No relógio B, falar 7 horas, olha só o ponteiro, tá entre 1 e o 2, né? 7 horas e 8 minutos, tá? E depois de meio-dia, eu falo 19 horas e 8 minutos. Então, tem essas diferenças. Como na questão C aí, ó, antes de meio-dia, observando o relógio, eu vou verificar que é 11 horas e 58 minutos. Quase meio-dia, 12 horas, né? Mas depois de meio-dia, falo 23 horas e 58 minutos. E assim eu faço a leitura desse relógio aí. Nessa questão, a gente vai observar o seguinte. Nos relógios ao lado, o horário de início e término das atividades físicas de Joyce. Quanto tempo duraram essas atividades? Se você observar no início, olha só, o ponteiro ainda está se aproximando do 7, o ponteiro pequenininho, né? Ou seja, vai dar 7 horas. Então, falta 20 minutos para dar 7 horas exato. Esses 20 minutos, eu vou contar aqui, ó. Vamos lá. Falta 20 minutos para o início da atividade, tá bom? Ou no caso, 7 horas. Aí, se você observar aí, ó, 7 horas aí eu conto até o término, que é 9h05. Se for 7 horas em ponto, aí eu vou contar assim, 7 horas até 8 passou 1 hora. De 8 horas até 9, mais 1 hora. Então, aí eu já tenho 2 horas. Cada hora tem quantos minutos? Coloco aqui, ó. Então, aí eu somo aqui os 20 minutos restantes para dar 1 hora exata, equivale a 1 hora, né? Completo, 60 minutos. E os 5 minutos restantes para o término. Eu somo tudo, ó. 0 mais 0 mais 0, 0. 5, coloco aqui. 2 mais 6, 8. 8 mais 6, 14. Lembrando, minutos. Estou contando tudo. Tudo é minutos. Mas eu voltando lá para a atividade, eu vou observar o seguinte, olha só. Quanto tempo duraram essas atividades? Contei todos os minutos. Aí eu vou fazer o seguinte, né, como eu acabei de organizar com vocês. 20 mais 60 mais 60 mais 5,
que equivale a 145 minutos. Ou seja, a atividade duraram 145 minutos ou 2 horas e 25, que no caso é transformando, né, tirando essas 2 horas aqui, ó, organizando 2 horas completa, mais os 25 minutos, que é exatamente como está organizada na telinha, se você observar. 2 horas e 25 minutos, tá? Que é quanto tempo durará essa atividade? 2 horas, exata, né? E 25 minutos, tá bom? Então, assim a gente aprende a fazer esses cálculos. Na próxima atividade tem o seguinte, tem uma tirinha. A tirinha fala o seguinte, Bar pediu sono de novo. Faz alguma coisa que te acalme até o sono chegar, chifrélio. A esposa falando pro companheiro. Olha só no último quadrinho o que acontece. Observem a cena. O homem fez o quê, gente? Conforme a tirinha, como o personagem ele se acalma? O personagem se acalma praticando o laço, tentando laçar lá o boi. Olha só, gente, a situação. Na próxima questão, aliás, ele fala o seguinte, marque um relógio que, em sua opinião, indica o horário mais propício para os acontecimentos da tirinha. Você acha que isso aconteceu às 8 horas e 53, no caso da manhã, né? 8 horas aí, como eu expliquei para vocês, ó. Isso é 8 horas e 53 da manhã? Ou é 18 horas e 20 horas? Ou seja, 6 horas da noite, né? No caso é a noite isso aí. Ou 3 horas e 12 minutos, de manhã isso. Ou 12 horas e 47. Vocês acham o horário mais propício para esse homem estar fazendo isso? 3 horas e 12 minutos. Afinal, se a gente for analisar a tirinha, ele perdeu o sono. Ele ficou sem dormir. Então, 3 horas da manhã, já perdi o sono. O que a esposa conseguiu? Vai fazer algo que te acalme, para poder ver se ele se acalmava e conseguia dormir. O que o homem inventou? Começar a laçar lá os animais, tá? Em pleno 3 horas da manhã. É o horário mais propício para a situação que está sendo apresentada aí, tá bom? Vamos lá, continuando. Nós já concluímos essa, vamos para a próxima. Olha o que acontece aqui. No relógio está marcando o horário em que terminou o treino de voleibol de Gabriel. Sabendo que o treino teve 2 horas de duração, em que horário o treino começou? Tá? Então, a gente vai fazer o cálculo aí. Deixa eu só apagar aqui, tá? Eu vou apagar aqui a questão anterior para a gente poder analisar a situação de Gabriel. Se você observou direitinho, você viu que o horário de início da atividade de Gabriel foi que horas? Olha só, às 17 horas e 30 minutos, tá? E teve quanto tempo de duração? 2 horas. Se o relógio, eu levo isso aqui, a volta completa, quantos minutos, lembra? 60. Então, eu vou contar aqui, ó. Próxima hora que aconteceu, né, era 17h30. Para dar uma hora completa, o relógio vai chegar às 18h30, tá? E mais uma hora, afinal foi 2 horas, não foi? 2 horas de duração, o que a questão me dá. Vai lá para 19h30, vou fazer essa contagem. Fazendo isso num cálculo, a gente vai analisar da seguinte forma aí a questão. Eu posso pegar 17 menos 2 também, que é outra forma de você fazer. Você pode pegar aqui as 2 horas, ó, 17 menos 2, que é o horário de término, né? Tempo que durou, ó, horário de início, que é o que ele quer saber. Vamos só voltar aqui para a questão para você entender, ó. Sabendo que o treino teve duração de 2 horas, em que o horário do treino começou, eu vou pegar 17, que é o horário de término, que ele está marcando o horário que terminou, né? Eu vou pegar 17 menos 2, aí eu vou ter 15, ó, tá? Você vê aí 17 menos 2, que eu quero saber o horário que começou. O relógio ele está marcando o horário de término do treino de Gabriel, se você observar, tá? Então, aí você vê aí 15 horas, tá? Ou seja, ele começou que horas o treino? 15 horas e 30 minutos, tá bom? Porque o relógio está marcando o horário de término, só para a gente não se confundir aí, ok? Vamos para a próxima questão. O relógio está marcando aí para você observar o detalhe do relógio, não sei se você reparou, o relógio digital na mão do Gabriel, tá
bom? Vamos para a próxima. Diego, ele foi a um filme com seus amigos e no ingresso, o horário de início da sessão do filme, a que eles foram assistir está sendo marcado aí. Sabendo que a sessão terminou às 16 horas e 55 minutos, qual foi o tempo de duração da sessão do filme? Vamos lá para o bilhete. O bilhete está lá na mão do Gabriel, mas vamos ver aí na telinha um pouquinho maior. 15 horas e 20 minutos. Observaram? O horário tem a data, a sala, a fileira que ele vai sentar, certinho como no cinema é organizado. Vamos se atentar à hora aí, ó. 15 horas e 20 minutos. Como é que eu vou fazer, professor? Tu pega 16 menos 15, que é a hora exata, tu diminui, que é 1 hora. Tu pega os minutos, também diminui, só os minutos com minutos. Porque se você for envolver hora com minuto, você vai ter que transformar, tornar tudo minuto, que é mais fácil. Então, a hora 16 menos 15, 1 hora, e 55 menos 20, que é 35 minutos. Aí vamos chegar na seguinte resposta. A sessão do filme teve duração de 1 hora e 55 minutos, tá? E aí a gente compreende o cálculo desse tempo de duração nessa atividade. Eu espero que você tenha compreendido. Eu fico por aqui e já aguardo na próxima aula, tá? Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau.